students, how are you? I'm teacher Andrea and you are welcome to this class. Vocês são bem-vindos à nossa aula. Sempre esteja aí já com o seu material preparado. Se você tiver aí um computador, um celular, já deixa prontinho para que você possa utilizar. Deixa também o seu caderno, caneta, para que você possa fazer as anotações necessárias durante a aula. Vamos falar do objetivo da aula de hoje? Que é produzir textos simples escritos em língua inglesa sobre si mesmo, sua família, seus amigos, gostos, preferências e rotinas, sua comunidade e seu contexto escolar, a partir de um gênero previamente apresentado pelo professor. Nessa aula vamos estudar também o descritor 2, que é inferir o sentido de uma palavra ou expressão. Então, vamos lá. Como descrever cidades e países em inglês? Se fosse para você descrever como é a cidade onde você mora ou o seu país, você saberia fazer isso em inglês? Bom, é sobre isso que nós vamos falar nessa aula. Então, você vai acessar a plataforma Inglês Paraná, vai digitar o seu login e a sua senha, vai acessar o nível 1, unidade 3, lição 3, e a gente vai estudar então os adjetivos, tá? Acesse aí direitinho, se você tiver um computador ou um celular com internet, faça esse passo a passo, me aguardem nessa tela para que a gente possa começar as atividades juntos. Se não, você pega o seu caderno, você vai acompanhar também toda a aula conosco e fazer alguns registros de atividades no caderno. Let's go, students! Muito bem, alunos, então nós estamos aqui, ó, unidade 3, lição 3, e vamos estudar aqui então a parte da gramática, adjetivos. Vamos clicar em começar ou iniciar. E aí nós temos um vídeo. Eu vou habilitar aqui para vocês a legenda. Preste atenção nas informações que aparecerão aqui ao lado. So where are you from, Carlos? I'm from Salvador. Salvador? Yeah, in the north of Brazil. What's it like? It's a beautiful city. There are a lot of great beaches. It sounds wonderful. Yeah, it is. Where are you from? I'm from New York. What's New York like? New York is New York. It's big, it's busy, it's an exciting city. No thanks, I'm okay. Muito bem, temos aqui então algumas expressões, ó. North, que é norte. Vamos escutar a pronúncia e repetir. North. North. Beautiful city. Beautiful city, que é bela cidade. Great beaches. Great beaches, ótimas praias. Wonderful. Wonderful, maravilhoso. Big. Big, grande. Busy. Busy, corrido, ocupado. Exciting. Exciting, empolgante. Então, nós vamos agora para algumas informações importantes sobre os adjetivos. Um adjetivo é uma palavra que descreve um substantivo. Use adjetivos após o verbo to be ou antes de um substantivo. Então, o adjetivo é quando a gente vai descrever um substantivo, vai dar as características, as qualidades. Então, os adjetivos, a gente pode utilizá-los após o verbo to be. Veja o exemplo. Paris is beautiful. Paris is beautiful. Paris é linda. London is expensive. London is expensive. Veja aqui o adjetivo beautiful e expensive, eles vêm depois do verbo to be is. Use o advérbio really para deixar um adjetivo mais forte.
Então, se você quiser reforçar o adjetivo, really aqui vai significar muito. Você vai reforçar um adjetivo, você vai usar o advérbio really. Veja o exemplo. Brazil is really big. Brasil is really big. O Brasil é muito grande. Não é só grande, ele é muito grande. Salvador is really exciting. Salvador é muito legal. Então, Salvador is really exciting. Eu usei o really antes do adjetivo. Eu vou dar um tempinho, vocês vão copiar essas informações no caderno, nós já voltamos. E continuando então, quais outras frases você conseguiria criar com adjetivos do exemplo? Como você poderia utilizar beautiful, expensive, big, exciting, falando da sua cidade, falando do seu país? É bom você praticar esse vocabulário. Então tente aí formular uma frase utilizando esses adjetivos. Use os artigos a ou an antes de um adjetivo, quando o adjetivo vier antes de um substantivo singular. Então, se a gente estiver utilizando uma palavra, um substantivo no singular, a gente vai usar a ou an. Ambos significa um de algo, tá? Significa um ou uma. Use an antes de palavras que comecem com as vogais a, e, i, ou, u. Se for com consoante, você vai usar a. E se for com vogal, você vai usar an. Então, nós temos aqui alguns exemplos onde foi utilizado o artigo, o adjetivo e depois o substantivo. Paris is a beautiful city. Então, Paris is a beautiful city. Paris é uma cidade linda. Veja que a gente tem o a, que é o artigo, beautiful, o adjetivo, e city, que é o substantivo. Brazil is a big country. Brasil is a big country. O Brasil é um país grande. Salvador is an exciting city. Salvador is an exciting city. Salvador é uma cidade empolgante. Então, Brazil is a beautiful country. Do you agree? Você concorda com isso? Que o Brasil é um país bonito? Curitiba is an exciting city. Do you agree? Do you think the city you live in is exciting? Você acha que a cidade que você mora é uma cidade legal, é uma cidade empolgante? Então, pense nisso também. Vou dar um tempinho para que vocês possam copiar essas informações aí no seu caderno. Nós já voltamos. Muito bem, agora nós temos aqui que quando a gente vai aprender alguns adjetivos,
Tente aprender os seus opostos ao mesmo tempo. Porque aí você vai estar ampliando o seu vocabulário, porque você vai estar aprendendo também o oposto daquele adjetivo. É uma dica aí para que vocês possam ampliar o vocabulário. Então a gente tem aqui o adjetivo Exciting. exciting. Boring. Exciting quer dizer empolgante. E boring, Exciting. Boring. e boring é chato. Então aqui a gente tem os opostos, tá? O outro, Beautiful. beautiful, Ugly. ugly. Então é bonito e feio. Big. Small. Então, big e small, grande e pequeno. Wonderful. Wonderful, Terrible. terrible, maravilhoso e horrível. Expensive. Cheap. Expensive e cheap, é caro e barato. Quiet. Quiet, Noisy. noisy, quieto e barulhento. Então, assim você já está aprendendo o dobro de palavras, né? Porque você está aprendendo também o oposto delas. Vou dar um tempinho, vocês vão copiar no caderno de vocês e nós já voltamos. Ótimo. E agora eu quero saber, what is the opposite of the adjectives bad, smart and strong? Você sabe qual é o oposto desses adjetivos? Bom, para o adjetivo bad, que significa mal, o oposto é good, que é bom. Então, bad e good. O adjetivo smart, smart quer dizer inteligente. What is the opposite of smart? Qual que é o oposto do smart? Stupid, stupid. Então, inteligente e o estúpido, né, que é o oposto de smart. E strong é forte. Qual é o oposto, então, de strong? É weak, que quer dizer fraco. E assim, você pode ir estudando os adjetivos e ampliando aí o seu vocabulário. Agora, então, nós vamos fazer uma atividade para reforçar esse vocabulário. Combine os adjetivos com os seus opostos. Se você está logado na plataforma, você vai fazer as respostas ali mesmo, relacionando aqui uma coluna com a outra. Então, a gente tem uma coluna de adjetivo e o seu oposto para você relacionar aqui. Se você não está logado na plataforma, você pode fazer no seu caderno, fazendo uma coluna relacionando com a outra. Vou dar um tempinho para vocês, nós já voltamos. Let's check your answer. Vamos corrigir então as suas respostas. Nós temos para o adjetivo beautiful. Qual é o oposto de beautiful? É ugly, feio, bonito e feio. Beautiful and ugly.
Expensive. Expensive quer dizer caro. Então, o oposto é cheap, barato. Wonderful quer dizer maravilhoso. Qual é o contrário de maravilhoso, ou o oposto? Terrible, que é horrível. Exciting quer dizer empolgante, legal. O oposto é boring, chato. Big, grande. O oposto, small, pequeno. Quiet é silencioso. Noise é barulhento. Então, esses são os opostos dos adjetivos. E nessa atividade agora, vocês vão colocar as palavras na ordem certa, arrastando-as para dentro do quadro. Então, a gente tem que organizar as palavras para que a frase fique correta, com cada uma na sua ordem correta. Vamos lá? Vamos começar então com roam. Aí vem o verbo to be, is, e agora aquela estrutura que a gente aprendeu lá no comecinho. Primeiro o artigo, am, depois o adjetivo old e depois o substantivo city. Home is an old city. Vamos conferir a resposta. Roma é uma cidade antiga. Agora temos o wonderful, there, beaches e are. Então vamos começar com o there are, que quer dizer há ou existem. O wonderful, primeiro o adjetivo, depois o substantivo, beaches. Só um pouquinho para corrigir aqui. There are wonderful beaches. Confira a resposta. Há praias maravilhosas. Agora nós temos as palavrinhas city, is, big e Beijing. Então vamos começar com Beijing. Aí vem o verbo to be is. Depois a estrutura também de artigo, adjetivo e substantivo. Então, Beijing is a big city. Beijing é uma cidade grande. E agora nós temos expensive, city, Tokyo, is, yan. Então, a gente vai começar com o substantivo aqui, que é o Tóquio, is, artigo an, adjetivo expensive e city, substantivo. Tóquio é uma cidade cara. Tóquio is an expensive city. Perceba que aqui a gente tem o expensive, que começa com uma vogal, tem som de vogal, então a gente vai usar an antes dela. Agora temos York, crowded, is, new. Então, New York, verbo to be, is, e o adjetivo crowded, quer dizer lotada, cheia, ocupada, né? Cheia aqui, né? Lotada. New York é uma cidade lotada, tem muita gente. Muito bem, alunos, agora nós temos mais uma atividade para nós praticarmos. Nessa nós vamos ouvir a descrição de cidades e países e vamos usar os adjetivos que estão logo abaixo para a gente completar então as frases. Os adjetivos são big, beautiful, expensive, nice, small e great. Eu vou colocar o áudio uma vez para vocês ouvirem inteiro e depois eu vou pausando para que a gente possa responder. Berlin is a great city. I live in a small city. China is a big country. Paris is a really beautiful city. My city is really nice. London is really expensive. Muito bem, então agora vamos preencher. Berlin is a great city. Berlin is a great city. Então vamos trazer o adjetivo aqui. Berlim é uma ótima cidade. I live in a small city. I live in a small city. Eu moro em uma cidade pequena. China is a big country. China is a big country. China é um país grande. Paris is a really beautiful city.
Paris is a really beautiful city. Uma cidade bonita. É uma cidade muito bonita. Lembra do really para intensificar o adjetivo? My city is really nice. My city is really nice. Minha cidade é muito legal. London is really expensive. London is really expensive. Londres é muito cara. Muito bem, alunos. Encerramos essa etapa. Congratulations! Muito bem, alunos. Agora eu tenho uma proposta de escrita para vocês, ó. Writing time, hora da escrita. Escreva um pequeno parágrafo em inglês descrevendo a sua cidade. Nesse parágrafo, use pelo menos 2 adjetivos. Então, de todos esses adjetivos que nós estudamos dessa aula, você vai utilizá-los para escrever esse diálogo falando sobre a sua cidade. Então, você vai descrever, vai contar para alguém como é a sua cidade, tá? E vai utilizar pelo menos 2 adjetivos. Lembre, gente, que antes da escrita de um texto, é muito importante que você faça um planejamento. O que é esse planejamento? Você vai organizar as ideias pensando nela primeiro. O que eu vou falar da minha cidade? Quais são os adjetivos que eu vou utilizar? Para quem que eu estou escrevendo esse texto? Qual é a finalidade dele? Tudo isso você tem que planejar, você tem que pensar antes de começar a escrever o texto. Depois de planejado, então, você vai pensar na linguagem que deve ser usada. Então, se você já sabe que você tem que usar o adjetivo, você tem que pensar em que linguagem que você vai utilizar e depois você vai fazer um rascunho, vai começar a escrever o seu texto. Depois do texto escrito, você vai revisar e corrigir o que for necessário. Então, você vai fazer uma leitura do texto todo novamente e vai ver o que precisa ser corrigido, arrumado, mudado, melhorado aí nesse seu rascunho. Terminando essa revisão, você vai fazer a versão final do texto, que é aquela que você vai encaminhar para quem você está escrevendo, certo? Eu vou dar um tempinho para vocês agora, vocês vão fazer a primeira etapa, que é a etapa do planejamento. Então, você vai fazer um planejamento, vai organizar as suas ideias, vai pensar na linguagem que você vai usar e vai fazer um rascunho. Vou dar um tempinho para isso. E depois nós voltamos, então, para que te dá mais um tempinho para você revisar e fazer a versão final. Então, nesse momento, você vai até a parte do rascunho, ok? Um tempinho para vocês, então. E aí, você conseguiu planejar, organizar as suas ideias e passar essas ideias para o papel? Então agora é a hora da revisão. Você vai reler todo o seu texto. Se você tiver um colega, alguém que você possa compartilhar o seu texto para que ele possa colaborar também, dando algumas ideias, te dando algumas dicas de como melhorar o seu texto, o que precisa ser corrigido, ótimo. Certo? Depois dessa revisão, você vai fazer a escrita da versão final, passando o rascunho a limpo, para que você possa entregar para o seu professor. Ok? Vou dar mais um tempinho para esse processo aí, de revisão e reescrita do texto.
Tudo prontinho então? Seu parágrafo está escrito, revisado, então está na hora de você encaminhar o seu texto, compartilhar ele com seus colegas de classe e também com o seu professor, certo? É muito importante você praticar esses passos na hora da escrita. Então, gente, o que aprendemos nessa aula? Produzir textos simples, escritos em língua inglesa sobre si mesmo, sua família, seus amigos, gostos, preferências e rotinas, sua comunidade e seu contexto escolar, a partir de um gênero previamente apresentado pelo professor. Muito bem, alunos, nos vemos na próxima aula. Bye, bye!